Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao livro Decifrando os Sonhos com Fábio Silva. Página 5. Apresentação. Fiquei muito feliz ao apresentar este trabalho. Sempre ouvi falar de pessoas que tinham dúvidas sobre sonhos e despertou em mim o desejo de ajudá-los. Em 2007, com a ajuda de Deus e do irmão José Raimundo, um grande amigo meu, foi lançado o blog Intérprete de Sonhos Fábio. De lá para cá, são muitos e-mails e ligações de pessoas que têm dúvidas sobre sonhos. No decorrer destes anos, todas têm sido abençoadas com as interpretações na direção de Deus. Glorifico a Deus por me usar com este dom tão maravilhoso e quero continuar em sua direção, ajudando a muitos, porque é ajudando que serás ajudado. Dedicatória. Este livro é dedicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles foram a minha fonte de inspiração na inscrição deste livro, pois o verdadeiro intérprete de sonho é Deus. Eu sou somente o seu porta-voz, aquele que entrega o recado ou a resposta vinda do Senhor. Dedico também a minha mãe Rosa, a minha tia Ana e a minha tia Zenilda, que sempre deram palavras de incentivo para escrever este livro. Não posso esquecer também dos meus leitores do blog, que sempre me enviaram mensagem para que eu escrevesse um livro. Obrigado mesmo a todos vocês. Espero que este livro ajude a milhares de pessoas a entenderem o significado dos seus sonhos. Desde já, Deus abençoe a todos vocês. Página 9. Definição sobre sonhos. Definição sobre sonhos. Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Aurélio, os sonhos referem-se a uma sequência de fenômenos psíquicos, imagens, atos, ideias, etc., que involuntariamente ocorrem durante o sono, provando de acordo com a Bíblia o que Deus fala através de sonhos. Gênesis 37. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, José teve outro sonho e contou novamente a seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Página 10. Tentaram impedir
que os sonhos de José se cumprissem. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se sentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos, mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vender aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode e mergulharam no sangue a túnica de José, e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de panos de saco e chorou muitos dias por seu filho. E todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio termo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Página 11. Para Deus cumprir os sonhos de José, olha o que ele faz. Ele revela um sonho a Faraó. Gênesis 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, e quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram mais 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas.
e cheias. Nessa hora o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minha falta. Certa vez, ó faraó, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Interpretação de José, o sonho de Faraó. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então Faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vaca tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as outras vacas que tinha aparecido primeiro. Mesmo depois de haver comido, não parecia que tivesse feito, pois continuava tão magra como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O Senhor veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso, sábio, e ponha no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Depois de tantas lutas, humilhações, Deus cumpriu o sonho de José. Depois da interpretação do sonho de Faraó, vocês vão ver a resposta agora. Gênesis 41:38.
Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Página 15. Deus usa quem o humilhou e gostaria de vê-lo morto para ajudar a todos com muito amor. José instalou seu pai, seus irmãos, e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Sonho de Jacó em Betel. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, e para o norte, e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Página 16. Labão persegue a Jacó. Deus em sonho fala a Labão. Gênesis 31. Então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaças. Gênesis 40. Sonho do copeiro. Em meu sonho vi diante de mim uma videira. Em 3 ramos ela brotou, floresceu e deu uvas, que amadurecia em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e a espremi na taça do faraó. Depois a entreguei em suas mãos. Interpretação de José na direção de Deus. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Página 17. Sonho do padeiro. Eu também tive um sonho.
Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces, que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Interpretação de José. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Cumprimento do sonho do copeiro e do padeiro. 3 dias depois foi o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles apresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a posição dos chefes dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe do padeiro mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Só uma observaçãozinha aqui. Eu estou provando para vocês tudo de acordo com a Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui está escrito na palavra de Deus. Daqui a pouco vem as interpretações que Deus me usa para interpretar os sonhos dos irmãos e amigos. Página 18. O sonho de um homem. Juízes 7. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Interpretação do amigo do homem. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Sonho de Salomão. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão no sonho à noite e lhe disse: peça o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo, reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste ao teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar a teu povo e a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não a vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você.
também darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos, os meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se em pé perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou o holocausto e apresentou oferta de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Página 20. Jó 33 fala sobre sonhos. Em sonhos ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Jó aqui é ele, porque refere a Deus. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertência, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar comida repulsiva e a detestar a alma, a sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo ao seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, e encontrarei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe seu favor, e vê o rosto de Deus, e dá grito de alegria. O Senhor lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz destas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me, fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me e fique em silêncio, e eu ensinarei a sabedoria a você. Página 21. Daniel capítulo 2. O sonho de Nabucodonosor. Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem monte de entulhos. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu darei a vocês presentes e recompensa e grande honrarias. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação.
Mas eles tornaram a dizer: contem, ó rei, o sonho a seus servos e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabe da minha decisão. Se não contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentira, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos então responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Página 22, Daniel interpreta o sonho. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Belsazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado o rei, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou que vai acontecer. Quando a mim esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entenda o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço era de prata. O ventre e os quadris era de bronze. As pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados e viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse sonho e nós interpretaremos para o rei. Tu, ó rei,
és Rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens, as aves dos céus, onde quer que viva, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, o ferro despedaça tudo, assim como este reino também destruirá e quebrará todos os outros. Como viste os pés e os dedos, em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim será um pouco da força do ferro. Embora tenha visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessa aliança não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O Senhor, o sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honras e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses. O Senhor dos reis é aquele que revela o mistério, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Enfim, aqui está a prova de que Deus falou no passado e fala no presente. Oh, glória! Página 26. Os sonhos podem ser classificados. Os sonhos podem ser classificados. Os sonhos de Deus usa para fins especiais. Produzindo estes sonhos, Deus age de conformidade com as leis do Espírito e talvez empregue causas secundárias. Tem por fim esses sonhos vãos, está no livro de Jó. Sonhos que são por interesses à vida espiritual dos indivíduos. Referências gerais. Visões durante os sonhos. Você encontra em Jó 33, frequentemente apenas da imaginação. Existem os sonhos da imaginação. A vontade de Deus é frequentemente revelada nos sonhos. Número 12.
Os falsos profetas, eles fingem ter sonhos revelados. Não deve ser levado em consideração. Condenação por seus fingimentos. A vaidade de confiar em seus sonhos naturais. Tudo tem as comprovâncias bíblicas, viu, meus irmãos? Eu vou deixar para quando você comprar o livro, você ver de acordo nas comprovâncias bíblicas. O povo do passado tinha muita fé nos sonhos. Tinha fé nos sonhos. Jeremias 15. Ficavam parados com os sonhos. Gênesis 40. Procurava explicações sobre esses sonhos. Gênesis 40, verso 8. Daniel 2:3. Deus é o único intérprete de sonhos. Ele revelou sua vontade por intermédio dos sonhos. Gênesis 28:10. Devemos tomar cuidado com os sonhos, pois muitos deles são reflexo de nossas aflições e cuidados. Entrando aqui nas minhas observações, nem todos os sonhos que você tem é de Deus. A questão é a seguinte, meus caros leitores: Deus fala, mas é necessário tomar cuidado, porque hoje em dia temos mais sonhos dos acontecimentos diários do que dos que vêm de Deus. Só que quando Ele fala no teu interior, você sabe que é Deus falando contigo. Como os sonhos devem ser compreendidos? Na realidade, há sonhos que temos que são para orarmos, para que aqui se cumpram, e não porque estes sonhos não devam se cumprir, porque são ruins. Conheci pessoas que ao sonhar com tragédia se preocupavam muito, mas com as interpretações eles descobriram a forma correta para que o sonho não se cumprisse. Você pode me perguntar: que forma é esta? É orando, meus irmãos. A oração pode muito e tem seus efeitos. Muitos confundem as interpretações de sonhos, acham que porque tiveram certo sonho ruim, é a vontade do Senhor. Deus às vezes manda entregar uma revelação sobre morte, mas isso não quer dizer que é a vontade dele que tal pessoa morra. Ele mostra para que a pessoa venha ter certa atitude e ela possa dar o livramento. Quero que você compreenda isso. Não aceite nada de ruim na sua vida. Deus só traz castigo para aquele que é desobediente. Eu vou falar aqui um pouquinho com você dialogando, lendo o livro e dialogando um pouco. Na página 28 fala sobre o perigo de querer interpretar os sonhos sem certeza. Sabemos que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando as interpretações são de Deus, é uma honra para Ele cumprir, a não ser que a promessa seja um castigo e você esteja arrependido. Certa vez Deus me usou para entregar um recado a uma irmã que estava brincando com Deus. O Senhor disse para ela que seus dias eram poucos na terra, pois ela tinha brincado com Ele, servindo a dois deuses. Ela prestou atenção na voz de Deus, se arrependeu, buscando a Ele em oração, e nada de ruim aconteceu com ela, porque Deus a perdoou. Assim como Deus me usou para falar com esta irmã, Ele pode falar com você através de sonhos. Você pode não entender. Não deixe os teus sonhos passarem sem uma resposta. Adquira a resposta certa e será muito bom para a tua vida. Então você pode observar aí, a irmã, ela
Tem pessoas que é muito apressada, ora a Deus, não vê logo a resposta, aí ela correu para outros deuses e depois ela foi para momento de oração, né? Para a igreja, e chegou lá, Deus me usou em revelação e Deus revelou o que ela havia feito. Ela chorou muito e se prostrou diante de Deus, se arrependeu, e ela não desceu à sepultura porque ela se arrependeu. Deus revela para poder ter arrependimento. A pessoa se arrependeu, ele perdoa. Agora, que casos que aconteceram? Já houve caso de pessoas, amigos meus, interpretarem na minha frente sonhos que tiveram, interpretações boas de acordo com o que eles achavam. Parei aquelas interpretações e disse o verdadeiro significado, mas não quiseram acreditar. As coisas ruins aconteceram e eles vieram até a mim, falando que estavam errados e que eu estava certo, e que aconteceu exatamente o que disse. Hoje, qualquer sonho que ele tem, me conta, porque sabe que Deus me usa nesta área. É verdade. Certa vez, esse amigo meu me contou um sonho e ele mesmo quis dar a interpretação dele, e eu disse, olha, Pedro, usando aqui uma palavra, não é que o nome do homem seja Pedro. Olha, Pedro, a interpretação não é essa, é essa, é essa, é essa e essa. Ele disse, não, Deus me confirma que é essa, mas só que cumpriu a que Deus tinha me revelado. E depois ele mesmo reconheceu e falou para mim. Número 29 diz assim: nem todo sonho que indica castigo, ele simplesmente acontece. Não, no popular aqui, eu vou dizer, nem todo sonho que está mostrando que é castigo, não quer dizer que isso vai acontecer. Na maioria das vezes, Deus promete castigo por causa da nossa rebeldia para com Ele. Quando ouvimos a sua mensagem no sonho e chegamos ao verdadeiro arrependimento, Ele deixa de fazer o que prometeu, dizendo que arrependermos de todos os nossos pecados, ainda que esteja vermelho como carmesim, se tornarão branco como a neve. Deus não tem prazer na morte dos que erram, e sim na dos que se arrependem. A este está garantida uma morada nos céus. É isso aí, meus queridos amados irmãos. Você acha que Deus tem prazer de mostrar o sonho, indicando que você vai morrer, porque Ele quer que você morra? Não. Ele quer que você chegue ao arrependimento. Ainda que o teu pecado esteja vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã, se você se arrepender. Aqui eu vou estar contando ainda sobre a experiência de alguns amigos meus. Em 2010 mesmo, por exemplo, uma irmã bem próxima a mim, ela teve um sonho. Ela disse que sonhou com um de seus dentes partindo ao meio. O dente era bom. Eu disse a ela para que ela estivesse entrando em oração, porque tudo indicava que ela perderia uma parte dela. Um mês depois, ela perdeu um sobrinho e até hoje ela sempre lembra. Tempo depois, ela tem outro sonho, com um ventilador gigante soprando para o lado da sua casa. Dei-lhe a resposta, que era uma grande luta que estava se aproximando da sua família, da sua casa. E isso, meus amados irmãos, realmente aconteceu.
Mas Deus foi muito misericordioso e tudo hoje está bem para a glória de Deus. Já em 2013, um amigo teve um sonho mostrando que estava em um porto com uma vara de pesca e em certo momento aparecia um navio gigante e começava a apertá-lo. E ele pensava no sonho que iria morrer. Dei-lhe a resposta que ele passaria por um aperto de Deus e seria muito difícil de viver. 2 dias depois ele passou mal, foi para o hospital. Ali ele pôde contemplar o aperto de Deus, chegando perto da morte. Deus livrou e hoje ele testemunha as misericórdias do Senhor para a vida dele. Agora, aqui nesse capítulo 30, página 30, eu vou falar um pouco sobre a interpretação difícil de ser entregue. Você sabe, meu irmão, qual é a interpretação difícil de ser entregue que eu falo aqui no livro Decifrando os Sonhos com Fábio Silva? É sobre morte. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma coisa difícil de entregar, é uma interpretação que indica a morte da própria pessoa que sonhou. Uma amiga minha sonhou que via uma escada de subida para os céus. Muitos anjos, pessoas, e ela gostava muito do lugar. No entendimento dela, seria momentos bons na vida dela. Ela então ficou muito feliz com este sonho. Mas minha interpretação foi diferente. Ela passaria por um momento difícil. 1 mês depois ela partiu para a glória, nos deixando na saudade. Uma vez, para uma irmã que teve este mesmo tipo de sonho, a interpretação foi de morte. Eu disse a ela que não seria a dela, e sim de alguém ligado a ela. Tempo depois, seu marido morreu em um acidente de carro. Deus mostrou a ela para ela estar preparada. Página 31. Por que o sonho todos os dias? Você deve ser uma pessoa muito sensível e sonhadora, como José. Você não deve estar classificando todos os sonhos como de Deus. Contudo, existem pessoas que sonham quase todos os dias. E a maioria dos sonhos vem trazendo uma revelação de Deus. Eu tenho uma amiga chamada Aline Cláudia, que até para mim era chato. Todos os dias ela me contava um sonho. E a maioria deles se cumpriu. Tendo a mim como testemunha, eu tenho o costume de chamá-la de sonhadora. Hoje em dia ela é uma privilegiada. Deus revela a ela tudo o que está para acontecer em sonho. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Deixo-lhes outra observação. As mulheres que sonharem com seu esposo, traindo, e de uma hora para outra mudar de atitude com ele, neste caso, só a misericórdia mesmo. Na maioria das vezes, este sonho é simbólico, que significa que um parente ou um amigo seu está aprontando. Deus usa uma pessoa próxima a você para revelar. Vigie para não perder o seu marido por causa do seu ciúme. Deus é o revelador dos segredos. Não existe nada que não possa revelar. Você pode olhar para o ser humano e pensar: ele me ama, ela me ama. Fábio só quer meu bem. Maria tem um carinho muito grande por mim. Só que na realidade há pessoas
que utiliza de engano. E Deus, como detesta a falsidade, trata de usar o sonho para revelar a verdadeira realidade. Você pode ficar surpreso chegando a ter dúvida desta revelação. Nos dias em que estamos vivendo, tenho contemplado Deus se revelando a muitos amigos e amigas, demonstrando e preocupado a fim de dar livramento. Na maioria das vezes, as pessoas não compreendem a voz do Senhor e acabam não orando, tendo vigilância zero, levando até ao cumprimento dos sonhos, porque não quis evitar. Há pessoas que dizem que somente é um sonho. Quando este se cumpre, dizem que deveria ter acreditado no sonho. Tem pessoas que têm o sonho, têm a revelação e dizem, isso é só um sonho, e não ora. O que devo fazer quando tiver um sonho revelador? Primeiro você ore a Deus pedindo o seu discernimento. Esse é o primeiro passo, meu irmão e minha irmã, para saber se o sonho foi de Deus ou criado por sua própria memória. Se for confirmado, e se for alguém que não tem sido verdadeiro com você, procure evitar e se afastar da aparência do mal. Se for com morte, ore para Deus dar livramento. Não deixe de clamar ao Senhor. Só Ele tem cuidado de nossas vidas e nos livra de todo mal. Existem pessoas que têm sonhos repetidos com pessoas mortas e vivas que já fizeram parte de sua vida. Em algum caso, são lembranças passadas, armazenadas nos arquivos automáticos da memória. A partir do momento em que dormimos, este arquivo é aberto, levando uma determinada pessoa a sonhar e a criar algum desenho. Se as pessoas que você convive antes tiver só momentos bons de alegria e satisfação, os sonhos serão satisfatórios para você e você acordará feliz. Agora, se a sua convivência foi um pouco conturbada, o sonho será uma forma de pesadelo, porque a nossa memória é dividida por janelas. E muitas vezes, quando dormimos, estas janelas se abrem, nos levando a sonhar. Isso faz parte do registro automático da memória, que é conhecido como fenômeno RAM. Em quais situações poderá ser diferente? Caro amigo e irmãos e leitores deste artigo, poderá ser diferente a partir do momento em que Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, quiser revelar a nós através da imagem da pessoa que amamos ou conhecemos. Ele pode usar a imagem de alguém que morreu para trazer um alerta para você tomar cuidado com alguma coisa que está apresentando perigo na sua vida e você não sabe. Ele poderá usar também a imagem de pessoa viva, alguém que você conhece ou até mesmo a imagem de alguém que você não conhece. Enfim, Deus tem sua maneira de revelar a nós, seus filhos. Neste momento, vamos encerrar a primeira etapa da leitura do livro Decifrando os Sonhos com Fábio Silva. Eu quero dizer para você que eu sou o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero aproveitar para convidar você para todas as quartas, sexta e domingo para estar aqui junto conosco, adorando e bendizendo
o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso endereço fica na Rua Gabriela, 911, bairro Parque dos Camargos, Barueri, São Paulo. Eu também convido você para ser cooperador, para você cooperar com uma oferta voluntária. Eu tenho esse livro, mas esse livro, as pessoas, por ter ele em áudio que eu lanço, por ter em meu blog a maioria dos assuntos, ele não tem sido vendido. E a editora diz que toda vez que eu ligo para a editora para saber se está sendo vendido, eles dizem que não estão sendo vendidos, mas eu tenho observado que no meu site tem tido milhões de acessos do povo lendo. Então é por isso, o povo já leu o assunto.